E aí, turma, tudo bem? Então, nessa aula complementar eu vou falar de somatórios, que são uma notação que a gente usa para escrever somas com uma quantidade grande de termos. Somatórios, eles também são bastante usados em cálculo. Por exemplo, quem já viu qualquer tipo de série, como séries de Taylor, ou séries de Riemann, séries de Fourier, por exemplo, já deve estar acostumado com essa notação. Daí, nesse caso, essa aula pode servir como uma revisão da notação, e para quem nunca viu séries, nunca viu somatórios, realmente eu vou definir e mostrar como se trabalha com eles. Daí eu vou introduzir essa notação aos poucos nas aulas usuais também. Então, vamos lá. O ponto principal do somatório é essa letra, esse sigma maiúsculo. O sigma é a letra grega para o nosso S. E esse sigma ele vai ter sempre o significado de que a gente está fazendo uma soma, tá? Então, vamos dar um exemplo. Quando a gente quer somar uma quantidade grande de termos, muitas vezes a gente usa reticências, né? Os termos eles têm uma regrinha que define eles e normalmente é mais ou menos claro qual que é essa regrinha e quais são os termos que a gente tem que somar. A gente omite alguns no meio, diz o começo e o fim, tá? Então, por exemplo, essa soma 1 mais 2 mais 4, etc. Alguns termos no meio até mais 16. Para a gente poder calcular isso, a gente teria que descobrir qual a regra que define os termos da soma, tá? Então, olhando para ela, a gente pode ver, olha, cada termo é o dobro do termo anterior. Então, para fazer essa soma, a gente começa com 1, dobra, soma 2, dobra, soma 4, dobra, soma 8, dobra, soma 16. Pronto, chegamos no termo final. Faz essa continha aqui, dá 31. Só que o problema é que reticências são ambíguas, né? No sentido de que pode ter mais de uma regra que define a mesma sequência. A gente só sabe uma quantidade finita dos termos iniciais e dos termos finais da soma, se eles realmente não estão todos explícitos aqui. A regra para formar os termos dessa sequência também poderia ser: pega o primeiro termo, soma 1. Depois soma 2 para conseguir o terceiro termo. Depois soma 3 para conseguir o quarto termo. Depois soma 4 para conseguir o quarto termo. Até chegar em 16. Começando com 1, a gente soma 1. Próximo termo é 2. Aí soma 2. Próximo termo é 4. Aí soma 3. Próximo termo é 7. Soma 4. Próximo termo é 11. Soma 5. Próximo termo é 16. Tá? Então também é uma regrinha simples que faz sentido, mas fazendo essa soma agora, o valor dá 41. Tá? Então, esse é o problema das reticências, elas não são muito precisas. E daí somatórios eles servem para arrumar esse problema. Eles vão nos dar a regra que forma os termos da soma, mesmo que seja uma quantidade muito grande de termos. Ok? Então, uma possibilidade seria dizer qual que é a regra no meio das reticências, né? Quando a gente sabe quais os termos, a gente pode deixar a regra explícita. Por exemplo, naquela primeira soma, a gente tinha 1 mais 2 mais 4, ia dobrando cada termo até chegar em 16. Para escrever ela, poderia deixar um pouco mais preciso fazendo assim, né? Diz que aquela é a soma de 1 mais 2 e os termos da sequência são sempre as potências de 2. Então, o próximo vai ser 4, depois 8 e, por fim, 16. Tá? Então, nesse caso, já melhorou bastante. A gente disse qual é a regra, a anotação ficou um pouco mais complicada, mas agora a gente não tem mais problema de ter diferentes regras para a mesma soma. Tá? Mas agora, se fosse uma regrinha um pouco mais complicada, por exemplo, a regra é a seguinte: a gente soma 3 com 6 e até 1203, onde a gente soma todos os números no meio que são dessa forma.
que são escritos como 2 na n ao cubo, menos 9n ao quadrado, mais 10n, mais 3 para algum número natural n. Então, é uma regrinha um pouco mais complicada, mas é bem específica ainda. Mas aí o problema é, qual que é o n inicial? Bem, o 3 ele tem que ter essa forma aqui para algum n, então qual que é ele, né? E também qual que é o n que faz essa expressão aqui dar 1203. Se a gente quiser expandir e escrever todos os termos dessa soma. Vamos então ver valores dessa expressão para alguns valores de n. E aqui eu fiz uma tabelinha, tá? Se n é igual a 0, essa expressão dá 3. Se n é igual a 1, a expressão dá 6. Se n é igual a 2, a expressão dá 3 de novo. E se n é igual a 3, a expressão dá 6 de novo. Depois vira 4, fica 27, 5 é alguma coisa, e até n igual a 10 dá 1203, que é o termo final. Então, onde que a soma começa? Ela começa em n igual a 0, para ser 3, 6, 3, 6, 27, alguma coisa até 1203, ou ela começa em n igual a 2? E daí seria 3, 6, 27, etc. até 1203. Então, botando a regrinha no meio das reticências já ajuda um pouco, mas a gente ainda não sabe quantos termos vão ser somados, qual que é o início e qual que é o fim. Tá? Então, esse é o segundo ponto que os somatórios têm. Além da regrinha, ele nos diz qual que é o início, qual que é o ponto inicial, onde a gente aplica a regrinha, até quando a gente vai, qual que é o início e o fim da soma. Tá? Então, como eu disse, a letra sigma, S grego maiúsculo, que para lembrar que é um somatório, uma soma, tá? É usado do seguinte modo. Primeiro, a gente tem que dizer, tem que escolher uma variável. Normalmente, a gente escolhe a variável i, j ou k. Às vezes usa a variável m ou n, mas realmente não importa. Pode usar x, pode usar qualquer símbolo que tu queira, desde que não cause confusão, né? A gente tem que usar uma variável e tem que ter uma regra de formação dos termos, tá? Aqui eu estou usando a índice i para dizer a regra de formação ela está dada, tá? É uma função bem especificada e a gente sabe calcular o AI quando a gente escolhe um valor de i, ok? AI é uma expressão algébrica envolvendo a variável de escolha. E daí a gente diz, ok, a gente calcula todos os AI indo do ponto abaixo do sigma, ou seja, de i sendo igual a m até n. A gente faz i igual a m, calcula o AI. Depois i igual a m mais 1, calcula o AI. Depois i igual a m mais 2, calcula o AI correspondente, até chegar em i igual a n. Ok? Então, tu deixa correr a sua variável de m até n. Sobre os números naturais, sempre com números inteiros, desculpa. Ok? Então, m é onde a soma inicia, e ele fica abaixo do símbolo de somatório, e n é onde a soma termina, ele fica acima do símbolo de somatório. Ok? Então, essa expressão seria soma AM com AM mais 1, AM mais 2, etc., até somar com AN. Tá? É meio parecido com o símbolo de integral, né? Na verdade, integrais e somatórios são mais ou menos a mesma coisa, abstratamente, no sentido mais teórico, tá? Mas é bem parecido com integral. Você tem que dizer os limites do teu intervalo de integração e qual a função que está sendo integrada. Então, aqui a gente põe os limites, o limite inferior e o limite superior, e qual que é a regra que está sendo somada, que é o análogo à função sendo integrada. Ok? Então, por exemplo, se a regra for a seguinte, o iésimo termo o iésimo termo a ser somado é 2 na i. E eu quero somar esses termos
para i indo de 0 até 4. É exatamente aquela primeira sominha que a gente usou reticências, certo? Então, para achar o valor desse somatório, substitui i igual a 0, daí passa para o próximo, i igual a 1. Escreve a mesma expressão, com a regrinha dada. Depois i igual a 2, 3, 4. Chegou no fim. Ok? Então, calcula todos os termos dados pela regrinha, 1, 2, 4, 8, 16, e soma eles. É 31. Tá? Então, aí a gente não tem ambiguidade nenhuma. Esse que é o ponto bom. E aquela nossa terceira, na verdade, segunda ou terceira expressão, né, que era dada por uma função polinomial de grau 3, ela pode ser escrita aquela soma de termos, 3 mais 6, etc., até 1203, onde os termos são formados por essa expressão. Aqui a gente perdeu a ambiguidade. Aqui eu estou dizendo, ok, começa com a sua variável, que nesse caso eu escolhi k, só para ser diferente de i, tá? Indo de 0 até 10. A gente não começa em k igual a 2, a gente começa em 0. Aqui está bem explícito qual que é o ponto inicial e qual é o ponto final, e a gente pode fazer o cálculo sem problema. Ok? Então, primeiro começa com k igual a 0, escreve a expressãozinha aqui, a nossa regrinha de formação dos termos, depois k igual a 1, mesma coisa, soma, substituindo a variável dada dentro do somatório, por 1, depois 2, 3, etc., até 10. Calcula cada um desses valores aqui e soma todos eles. E aqui eu só estou omitindo os termos no meio por questão de espaço, tá? Mas essa soma ela está bem definida. E unicamente definida sem nenhuma ambiguidade. Então a gente teria, na verdade, 11 termos a serem somados aqui. Tá, então propriedades de somatórios. Eu só vou dar algumas propriedades básicas que são úteis, a gente usa bastante. Ok? E depois alguns somatórios usuais. O primeiro é o seguinte, vamos somar 1 com 1, se a regra ela é constante, igual a 1. Todos os termos da nossa soma são 1. Como que a gente faz esse somatório de i igual a 1 até n do valor 1? Bem, é um pouco estranho, mas a gente usa a definição de somatório. A gente tem que somar. Bem, primeiro escolhe o valor da nossa variável igual a 1 e calcula o termo correspondente. Ele é igual a 1. Esse é o primeiro termo da nossa soma. E para i igual a 2, o que a regrinha nos dá? Nos dá 1 de novo. Então a gente soma com 1. E para i igual a 3, tem mais 1. E para i igual a 4, mais 1. Vai fazendo isso até i igual a n. E chega no último 1. Ok. I igual a n, calculamos o termo, acabou a soma. Quantos termos a gente tem aqui? Bem, a gente botou 1, valor 1, para cada i. E a gente fez i igual a 1, 2, 3, etc. n. Então aqui vai ter n vezes o número 1 e essa soma vai ser igual a n. Tá? Então, com valores constantes, a gente simplesmente tem que ver quantas vezes esse valor está sendo somado consigo mesmo. Ok? E se a gente começasse de i igual a 0, né? Então a nossa variável ela não começa em 1, mas começa em 0. É a mesma coisa. Quantas vezes a gente soma 1 consigo mesmo, indo de 0 até n? Bem, vai ter 0, 1, 2, 3, 4, até n. Então, no fim, existem n mais 1 números entre 0 e n. Tá? E tem que tomar cuidado com esse mais 1. Se n fosse igual a 2, por exemplo, só para dar um exemplo, quantos números existem entre 0 e 2? Tem 0, 1 e 2. Tem 3 números entre 0 e 2. Tá? Então, cuidado com a contagem. Mas, geralmente, se a gente quer somar um valor constante 1, indo de um certo número inteiro, qualquer que seja, até seu próximo,
quantos números existem entre m e m mais 1? Tem m e m mais 1, tem 2. O valor desse somatório é 2. E, mais geralmente, quantos números existem entre m e n? Onde m e n são quaisquer agora. É n maior do que m, tá? Tem n menos m mais 1. Tem que tomar cuidado com o mais 1. Ok? Então, aqui é abstrato. Eu acho que quando são dados valores específicos, é preciso de m e n, pode ficar um pouco mais claro. Nesse contexto mais geral, né, pode ser um pouco mais difícil de ver que a gente precisa desse mais um aqui, mas essa é a mágica, né? Isso aqui vale para quaisquer m e n. Essa igualdade. Ok. Então, a outra regrinha é a seguinte: quando a gente tem um somatório de algum múltiplo dos termos, a gente pode jogar esse múltiplo para fora do somatório. Isso é distributividade, né? Por quê? Bem, isso aqui é esse somatório, o valor dele é c vezes AM mais c vezes AM mais 1, mais c vezes AM mais 2, papapá, até c vezes AN. Eu vou ter c multiplicando AM, AM mais 1, AM mais 2. Eu posso botar esse c em evidência, multiplicando a soma de todos esses AIs. E depois eu junto de novo os AIs dentro de um somatório. Tá? Isso aqui é distributividade do produto sobre a soma. Nada mais, nada menos que isso. E se eu tenho duas regrinhas de formação, eu tenho duas sequências de termos, AI e BI, e eu quero somar eles ao mesmo tempo, é essencialmente associatividade e comutatividade da soma, tá? Se eu quiser calcular o valor de uma expressão desse tipo. Bem, de novo, por definição, esse somatório, o valor dele é isso aqui. Faz I igual a M, calcula o valor da expressão dada pela regrinha. Depois, I igual a M mais 1, calcula o valor. Vai fazendo todos os valores de AI mais BI, variando a variável I até o final, até chegar em N. E esse aqui vai ser o valor do último termo. Mas a gente reordena os A's para eles ficarem todos juntos e os B's para ficarem todos juntos. E isso aqui é esse somatório e isso aqui é esse somatório, tá? Então, a gente pode dividir somatórios sobre somas. Tá. Um exemplo de um somatório bem comum. Olha só, vamos supor que a regra de formação é o jésimo termo é simplesmente j. E a gente quer somar todos os números de m até n. Tá? Então, expandindo esse somatório, o primeiro termo é m, daí a gente faz m mais 1, quando j igual a m mais 1, quando j igual a m mais 2, etc. Até chegar em n. Como que a gente pode calcular essa soma? Olha só. O primeiro termo com o último é n. É m mais n. O segundo termo, somado com o penúltimo, o que é? É m mais n mais 1 menos 1. Então, o segundo termo, somado com o penúltimo, é m mais n também. O terceiro termo, somado com o antepenúltimo, também vai ser m mais n. Então, somando os extremos, a gente sempre tem m mais n, tá? E quantas vezes que a gente faz essa soma? Bem, a gente só precisa considerar, a gente junta os números impares, né? Então a gente não vai fazer essa soma n menos m vezes. A gente vai fazer só metade do número de termos que tiver nessa expressão grandona aqui, que tem n menos m mais 1 termos. A gente vai ter soma m mais n somente esse tanto de vezes, n menos m
mais 1 sobre 2. Tá? Tem até uma historinha sobre Gauss ter descoberto essa fórmula com 7 anos, mas acho que vocês já devem ter ouvido essa historinha, então não vou repetir ela aqui. Ok, uma soma de uma sequência geométrica, também é chamada de uma série geométrica. Eu sempre me confundo quando tem que calcular uma expressão desse tipo. Propaganda grátis do iFood, tá? Olha, tem um truquezinho para calcular essas séries geométricas, que é o seguinte. A gente multiplica em cima e embaixo por 1 menos a razão. Tá? E daí a gente expande esse produto. Então, olha só. Eu tenho esse somatório. Eu multiplico em cima e embaixo por 1 menos r. Tá? Como o produto distribui sobre somatórios, eu posso jogar esse 1 menos r para baixo. Tá? Ele é simplesmente o inverso de 1 menos r sendo multiplicado nesses termos que eu posso isolar, jogar para fora do somatório. Ok, então essa é a expressão que a gente fica. Tá. Mas agora eu distribuo esse r elevado a i, deveria ser i aqui, eu botei, estou usando variáveis diferentes, i e j, tem que tomar cuidado, deveria ser a mesma variável, certo? Eu vou corrigir isso. Mas aqui eu posso simplesmente calcular r na j multiplicado por 1 menos r. O que é isso? R na j menos r na j mais 1, certo? E agora expandindo esse somatório. Bem, a variável, que aqui deveria ser j, está indo de m até n. Então eu reescrevo essa expressãozinha com a variável igual a m, depois é igual a m mais 1, m mais 2, etc. Até a variável igual a n. Mas olha só, em cada um dos termos, nesses termos do meio aqui, eu tenho menos r na m mais 1, eu tenho mais r na m mais 1. Esses dois se cancelam. A gente diz que essa é uma soma telescópica. Aqui eu vou ter menos r na m mais 2, mas o próximo termo vai ter um r na m mais 2. Depois um menos r na m mais 3, mais r na m mais 3. Todos esses termos do meio vão se cancelar até a gente chegar no final. Quando a variável é n menos 1, essa expressão é r na n menos 1 mais r na n. E quando a variável é igual a n, a expressão é r na n menos r na n mais 1. Então, todos os termos até o r na n vão se cancelar. E no fim, isso aqui vira r na m menos r na n menos 1, n mais 1, desculpa, sobre 1 menos r. Então, achamos uma formulinha fechada para esse somatório, para essa série geométrica. Tá? Isso aqui vale desde que r seja diferente de 1. Caso contrário, a gente não consegue fazer esse quociente aqui. Mas se r for igual a 1, bem, isso aqui é simplesmente a soma de um termo constante, que a gente já viu, né? Existem algumas coisas que a gente pode fazer com o somatório, por exemplo, a troca de variável. Se a gente tem nosso termo geral AI e a gente cria uma outra expressão B que é dada simplesmente por uma translação do índice, tá? Se AI é igual a BI mais P, por exemplo, o que a gente pode fazer? Vamos tentar reescrever o somatório dos AIs em termos de um somatório dos BIs. Bem, expande o somatório dos AIs e agora a gente substitui cada AI pelo BI mais P correspondente. Se I é igual a M, o I vai ser igual a M aqui também. Mas olha só, a gente está somando todos os Bs
com o índice indo de m mais p até n mais p. Isso aqui é um somatório de novo. Mas, além disso, o b, um certo índice, é o a com o mesmo índice menos p. Essa é a mesma regrinha que está aqui em cima. Então a gente pode substituir bj por aj menos p. Então a gente reescreveu um somatório dos a's com certos limites, inferior e superior, como um outro somatório dos mesmos a's, só que com o índice transladado e os limites inferior e superior também transladados. Isso aqui é uma troca de variável, ok? Que pode ser pensado do seguinte jeito, mais ou menos como a gente faz troca de variável em cálculo, em integrais. Se a gente escolhe duas variáveis para os índices, por exemplo, i e j, e diz que elas satisfazem uma certa relação. A variável j é dada como a variável i mais p. Então, quando i é igual a m, bem, por essa relação que a gente usou para definir a variável j vai ser m mais p. Quando i é igual a n, j vai ser n mais p. E além disso, i é j menos p. Tá? Mesma relação que está escrita aqui. Então a soma dos a's, quando i vai de m até n, usa todas essas relações aqui. Quando i for igual a m, j vai ser m mais p. Quando i for igual a n, j vai ser n mais p. Mais i é igual a j menos p. Simplesmente faz substituição nos limites e no índice. Ok? E tem algumas variações também dessa notação de somatório. Às vezes a gente não usa índices necessariamente, a gente simplesmente soma todos os elementos de tal conjunto. Ok? Então, o que a gente pode fazer é denotar a soma dos elementos de um certo conjunto finito S, pode ser denotado assim, a soma de S, onde eu pego todos os possíveis elementos Szinhos do meu conjunto S maiúsculo. Okay? Então esses dois somatórios aqui, eles são equivalentes. Eu posso também ter uma expressão diferente. Eu quero dizer, pega todos os elementos do nosso conjunto S maiúsculo, calcula 4 vezes o quadrado de cada um desses elementos e soma tudo. Isso é também a mesma coisa que essa soma aqui, tá? A gente faz isso para cada um, faz esse cálculo para cada um dos elementos de S maiúsculo e soma todos eles, ok? Então, como que a gente leria isso? É a soma de 4 vezes S ao quadrado, onde S ao quadrado corre pelo nosso conjunto S maiúsculo, tá? Ok. Somatório vazio. O que acontece quando a gente soma todos os elementos do conjunto vazio, por exemplo? Tá? Isso aqui é uma convenção que é bem útil, que diz que a soma vazia, a soma de nada com nada, é zero. Também é, de certo modo, um número que não faz nada. Tá? Essa é uma convenção que a gente usa e que é bem útil, na verdade. Faz algumas formulinhas valerem sem ter que ficar especificando que a gente só soma elementos de conjuntos não vazios ou que certos conjuntos não são vazios, sem ter que ficar botando essa hipótese técnica, sempre de trabalhar com conjuntos não vazios. Tá? A soma vazia, a soma de todos os elementos do conjunto vazio, não existe nenhum, é normalmente definida como zero. Tem também uma notação para produtos. Quando a gente tem produto de vários números, a gente usa uma letra π maiúscula, que é o P grego, né? E põe os índices também. Põe os limites inferiores superior para a variável que a gente deixa correr na nossa regrinha de formação dos termos do produto. Tá? E é trabalhado do mesmo jeito que somatórios. Só que ao invés de fazer somas de elementos, a gente faz, de novo, produtos deles. E aqui
A gente estava trabalhando com somatórios de números, tá? Mas desde que a gente tenha somas apropriadas, seja pelo menos associativa e comutativa, a gente pode definir somatórios de quaisquer objetos. Então, somatórios de vetores fazem sentido, e isso é o que a gente vai mais utilizar na álgebra linear. A gente vai considerar somatórios de vetores, mas eles são feitos do mesmo jeito, dá a regrinha de formação dos vetores e considera a soma de todos eles. Ok? Então, é isso.